A consciência humana passa um terço da existência no breu. A quietude do quarto oculta um vasto território de negociações ancestrais. Durante o dia, a mente opera como uma carapaça de gesso. O ego ergue muros espessos de ceticismo e dogmas sociais, criando uma estrutura projetada especificamente para repelir qualquer invasão da intuição pura. Entidades como a pombagira conhecem a rigidez dessa arquitetura psíquica. Elas ignoram a resistência racional, evitando o confronto direto no estado de vigília. O sono é a encruzilhada tática onde o controle se dissolve. É o ponto exato onde os mecanismos de defesa desmoronam por exaustão, deixando a alma vulnerável ao diálogo sem filtros. As imagens que emergem nessas madrugadas carregam uma ordem deliberada. São comunicações planejadas para entregar diretrizes que a lógica consciente não consegue processar ou admitir. Vamos decodificar essa linguagem abissal. O objetivo é mapear os sinais físicos e simbólicos que confirmam um chamado genuíno, separando o ruído mental do contato espiritual autêntico. Reconhecer esse portal permite interpretar os comandos que já operam no seu espírito, transformando o susto da madrugada em um puro instrumento de poder. A presença da pombagira é uma força indomável e avassaladora. Um encontro frontal com essa densidade no estado de vigília poderia fraturar a estrutura de uma psique despreparada. O sonho atua como uma câmara de descompressão. Ele calibra a intensidade da manifestação, permitindo que a mensagem seja entregue sem destruir a sanidade de quem a recebe. O ferro bruto precisa do calor extremo para aceitar a forma da bigorna. Da mesma maneira, a alma humana exige a maleabilidade do sono para receber uma nova direção, sem se quebrar sob o peso da verdade. Muitas vezes, o chamado inicial é um movimento de defesa. A entidade sinaliza armadilhas e adversários que a sua visão acordada, limitada pelo ego, ainda não consegue rastrear. A reivindicação mediúnica começa como um processo silencioso. O contato planta faíscas no inconsciente, antes de exigir ações no plano físico. O espaço onírico serve para romper amarras emocionais. É ali que você é forçado a encarar traumas de autoestima e os aspectos mais densos da sua própria sombra, que a luz do dia insiste em esconder. Essa comunicação utiliza símbolos para contornar a vigilância do cérebro. A linguagem arquetípica deposita a instrução diretamente no centro nervoso da intuição, onde a dúvida racional não alcança. O caos diário silencia, dando lugar à clareza absoluta. A mente se aquieta, permitindo que o símbolo espiritual se manifeste com estabilidade e peso. A pombagira usa a precisão do sonho para poupar sua mente. Ela opera silenciosamente, preservando a estrutura psicológica enquanto desperta seu espírito. Navegar pelo abismo exige um discernimento implacável. O maior perigo do despertar é permitir que a vaidade pessoal mascare as projeções do ego como se fossem vozes ancestrais. Observe estas 3 camadas de profundidade. Elas representam a organização da experiência noturna. A camada superficial é o sonho comum, uma digestão desordenada de ansiedades cotidianas e ruídos mentais sem propósito. Esta experiência carece de peso. Ela se dissolve no instante em que a luz atinge os olhos. Já no segundo nível, entramos no sonho mediúnico. Aqui, a narrativa ganha uma estrutura arquitetônica que exige atenção imediata. A textura deste nível é hiperrealista. Emoções de alerta ou dor marcam a mente, criando uma cicatriz na memória. Mas o centro de tudo é a visitação espiritual, o ponto de colapso onde a presença se torna inegável. Não há confusão narrativa, apenas o encontro frontal. A entidade localiza você, pronuncia seu nome e estabelece um contato real. O impacto neurológico de uma visitação é imediato. Você acorda em um estado de eletricidade e lucidez absoluta, com o corpo reagindo à densidade da força que acabou de presenciar. A diferença entre os níveis não reside no cenário projetado, mas na assinatura energética que a experiência grava na sua carne ao abrir os olhos.
O inconsciente é capaz de fabricar figuras femininas para satisfazer desejos próprios, mas a pombagira deixa carimbos sensoriais que o imaginário não consegue replicar. Os gatilhos biológicos anunciam a invasão do espaço físico. A percepção de um perfume floral denso, acompanhada por um frio súbito na nuca, precede qualquer imagem visual. A paleta de cores assume um contraste violento. O cenário é dominado por vermelhos profundos e pretos absolutos, cortados por lampejos de ouro que parecem queimar o campo de visão. A topografia do encontro é arquetípica. A mente é conduzida para encruzilhadas desertas, becos de pedras úmidas e portas imponentes que ancoram a presença da entidade em cenários ancestrais. A entidade emana uma autoridade pesada. Apresenta-se com elegância e firmeza, frequentemente fumando ou lançando um olhar que atravessa o ego. A voz é suave, mas carrega um comando inquestionável. Ela entrega advertências brutas e conselhos diretos sobre proteção, ignorando qualquer desculpa do sonhador. Quando a arquitetura dos símbolos e a reação biológica do corpo coincidem, a dúvida desaparece. Você está diante de uma inteligência autônoma que não pertence ao seu imaginário. Ao despertar, documente tudo. Registrar os detalhes impede que o cérebro apague o contato e permite analisar a mensagem com frieza. A regra da repetição anula a coincidência. Se os padrões, cores e sensações retornam 3 vezes no mesmo ciclo, a comunicação é intencional e exige uma resposta consciente. É preciso abandonar o mito de que todo chamado é uma exigência de incorporação em terreiros. O contato espiritual possui diversas formas de manifestação e utilidade. A mediunidade muitas vezes se volta para o interior. O chamado pode ser um comando para uma cura profunda de traumas e a retomada da sua independência emocional. Existem linhas éticas inegociáveis. Sexualizar a figura da entidade ou alimentar a vaidade de se sentir escolhido são caminhos que levam diretamente ao delírio e à obsessão mental. A força da pombagira se manifesta na entrega da autonomia. Ela opera através da revelação da verdade e do exercício pleno da vontade individual, sem utilizar mecanismos de medo. A responsabilidade de quem sonha é abandonar a superstição pelo autoconhecimento. O chamado exige que você integre suas próprias sombras, em vez de fugir delas. Transpomos agora a teoria para a prática material. Um chamado desse peso exige uma ação física simples para ancorar a energia e sinalizar respeito à inteligência que o visitou. O rito de honra foca na limpeza dos sentidos. Um banho com rosas brancas ou alfazema e o uso de um perfume reconfortante servem para equilibrar o campo energético e restaurar a paz após a intensidade do encontro. Acender uma vela branca ou vermelha e proferir uma saudação respeitosa cria o alinhamento necessário. Pedir clareza antes de dormir protege o campo e organiza as mensagens que ainda virão. O sonho cumpriu sua função tática. Ele agiu como um instrumento cirúrgico na alma, perfurando a dormência imposta pela vida moderna para despertar a sua essência ancestral. Quando a sua consciência finalmente reconhece a encruzilhada, você já está de pé no centro dela. As máscaras do cotidiano perdem o valor diante da verdade que foi revelada no escuro. Se ela caminha pela sua madrugada, é porque a sua verdade não aceita mais dormir.